Bom dia, queridos. Shalom. Estamos iniciando mais um mês e debaixo desse decreto da fidelidade do nosso Deus. Amém. E esse é o nome que nós estamos chamando esse mês 6, esse mês marcando a metade do nosso ano, começando aí já na metade do ano e declarando a fidelidade do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, Iva. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos aí em Araguaína. Creio que está quente aí. Aqui está gelado hoje de manhã. São os contrastes da nossa nação tão grande. Amém. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, para que a gente possa ter esse tempo devocional diário. Nós estamos dentro dessa chamada. Roberta, bom dia. Bom dia a cada um de vocês. Chamados para gerar milagres. E hoje, começando esse novo mês, o mês da fidelidade de Deus, proclamando essa fidelidade do Senhor. Amém. Bom dia, Amanda. Deus abençoe. Newton, bom dia. Glória a Deus. Glória a Deus. E estamos completando um ciclo de 3 semanas, onde nesses 3, 7, esses ciclos de 3, 7 dias, o Senhor tem liberado sobre nossas vidas os milagres, e eu creio que nós viveremos a cada dia um milagre. Cada dia nós viveremos um milagre, venceremos os desafios, temos visto a mão do Senhor. Tem sido dias difíceis, desafiadores, mas também tem sido dias de ver o milagre, ver a mão do Eterno sobre nossas vidas. E nós vamos cantar o cântico da vitória em nome de Jesus. Amém. Lúcia, bom dia. Bom dia, Pamela. Bom dia a cada um de vocês. Glória a Deus. Leusa, bom dia. Deus abençoe. Deus abençoe. Mandar um pouquinho de frio aí para os irmãos de Araguaína, do Tocantins. Glória a Deus. Pai, obrigado por essa manhã. Esse é o dia que o Senhor fez. Dia para nos alegrarmos na Tua presença, para andarmos nessa consciência, nessa certeza de que o Senhor é o nosso grande El Shaddai. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus da montanha mais alta, o Deus que vai acima de tudo e de todos e que tem para as nossas vidas planos, propósitos bem estabelecidos. Espírito Santo, que essa manhã o Senhor nos revele o que está por trás da letra. Nós queremos pedir um espírito de revelação para que nós possamos entender com que espírito o Senhor nos visita nessa manhã. Abençoamos a vida dos nossos irmãos, declaramos sobre o Brasil a Tua bênção, proclamamos sobre o mês de junho a consagração desse tempo, e declaramos em nome de Jesus o melhor tempo de Deus. Pai, eu oro também pelo aniversário da minha mãe, que é hoje, que o Senhor possa abençoá-la, o Senhor possa guardá-la, que ela possa viver o melhor tempo do Senhor, que nesse ano a generosidade do Senhor se estabeleça cada dia maior na vida dela e na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém, Meli. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Solange. Deus os abençoe. Queridos, hoje eu quero falar um pouco sobre momentos das nossas vidas em que parece que tudo chega ao final, aonde as oposições, as trevas se levantam de uma forma muito intensa e aos olhos humanos
aquilo que parece ser o fim, na verdade, é o começo de Deus para um propósito totalmente novo, para um propósito eterno. Entendendo que as nossas vidas, a sua vida, a minha vida está nas mãos do Senhor, e para cumprir um propósito é que nós nascemos. Nós não nascemos para descobrir o propósito. O propósito da nossa vida vem muito antes do nosso nascimento. Em Atos, no capítulo 23, o apóstolo Paulo, ele passa por uma situação muito intensa. Paulo está subindo para Jerusalém num tempo de escassez, num tempo difícil, levando ofertas para abençoar o povo. E Paulo, onde ele vai, ele testemunha daquilo que Jesus fez na vida dele. Lembrando que Paulo, diferentemente dos discípulos, os discípulos andaram com Jesus, o homem aqui na terra. Paulo foi discipulado pelo Cristo, já o ressurreto. Então Paulo tem uma experiência no terceiro céu tremenda. Paulo tem uma experiência muito contundente. O próprio Senhor que o encontrou, o discipula, o direciona. Então ele tem uma experiência com Cristo vencedor, com Cristo glorificado. Uma experiência que não é uma experiência terrena, uma experiência qualquer. Então esse homem foi muito contundente, porque aqueles que têm uma experiência real com o Senhor e não com a religião, suas vidas são transformadas. Suas vidas são completamente transformadas e não dá para nós vivermos de qualquer jeito. Então, na vida de Paulo, nós percebemos que ele não vivia de forma no meio termo, intenso em tudo. E Paulo, ele foi tomado pelos judeus em Jerusalém e talvez foi um dos momentos mais difíceis na vida de Paulo. Nem as tempestades que ele viveu nos mares colocou a vida dele em risco, como naqueles dias em Jerusalém, quando ele foi tomado pela multidão ensandecida que resolveu matá-lo. E de repente, de uma hora para outra, o comandante Lísias mandou os seus soldados tirarem Paulo, prenderem. E aquela prisão que Paulo passa naquele momento, ela é uma forma de proteção de Deus para a vida do Paulo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26, 27, 28, o Senhor vai mostrando que todas as coisas que vão acontecendo, elas colaboram para o propósito eterno de Deus nas nossas vidas. É claro que a maioria destas situações nós não as entendemos, nós não as compreendemos. Por quê? Porque a maioria das situações da nossa vida nós só conseguimos ver no nível daquilo que é o natural. A gente não consegue ainda ver o invisível, o sobrenatural, aquilo que é real. A Bíblia diz que aquilo que se vê, ele não é real. Ele é aquilo que se vê é passageiro e aquilo que não se vê é eterno. Então, quando nós começarmos diante das situações mais corriqueiras da vida, mais desafiadoras da vida, perceber além do óbvio, perceber além daquilo que nós estamos vendo, aquilo que realmente é, nós vamos nos encher dessa paz. Mas no versículo 11 do capítulo 23, o Senhor chega para Paulo e ele diz: Paulo, nada está perdido. E eu venho nessa manhã dizer algo para você. Independente do que nós tenhamos enfrentado, ou que estejamos enfrentando, ou que você esteja enfrentando, há uma palavra de um Deus que tem a sua vida na palma das mãos dele. Há uma palavra de um Deus que diz que todos os seus dias já foram escritos e determinados por ele. Há uma palavra de um Deus que diz que você foi eleito nele antes da fundação do mundo para ser santo, e que aquele que te elegeu, aquele que te escolheu, aquele que te conheceu, te marcou com antecedência para um propósito, ou seja, e foi predestinado para a adoção de filhos.
Então, ele tem um plano na sua vida, na minha vida, que vai além de todos os obstáculos, que vai além de tudo aquilo, dos óbices que possam aparecer diante de nós. Por quê? Porque isso faz parte de um propósito maior dele. Então, veja, quando Paulo ele é visitado pelo Senhor, pelo próprio Senhor, e aqui eu acho interessante isso, porque o próprio Senhor, o Cristo ressurreto, no versículo 23, ele diz que Paulo, depois dessa prisão, na noite seguinte, sempre tem uma noite seguinte, na noite seguinte, o Senhor coloca-se ao lado dele. Deus não grita, Jesus não fala ao léu, ele não solta, ele se coloca ao lado, ele se põe ao lado, ele se coloca ao lado dele como um companheiro, como um ajudador, como um abençoador, como aquele que diz: ei, eu estou aqui, coragem. E olha só o que a palavra do Senhor diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, coragem, tenha bom ânimo, se renove no Senhor, se renove. E veja que nesse momento o Senhor não vem fortalecer o espírito de Paulo, mas a alma, porque o que se abate diante das lutas é a alma, o que se abate diante dos desafios são os nossos sentimentos, o que se abate diante de tudo isso é a pessoa daquilo que nós somos, essa Neshama, a nossa alma, que precisa ser fortalecidas no pensamento, no sentimento, nos desejos, para que ela possa estar inteiramente ligada nas coisas de Deus. E olha só o que ele diz: coragem. Sabe, não tem coisa mais gostosa do que no momento mais difícil da sua vida, você ter alguém que você confia, dizendo: ei, eu estou aqui, eu estou aqui. Só que essa pessoa que vem falar com Paulo é o próprio Senhor Jesus. E ele diz: assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você teve coragem, Paulo, você teve ousadia de colocar em risco a sua vida por causa de mim, aqui nessa terra. Você vai testemunhar também em Roma. Eu tenho planos maiores para você. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz, pensamento de lhes dar um futuro e uma esperança. Ou seja, ele está dizendo: sou eu que tenho, não é o que estão falando, não é o que está gritando ao seu redor, não é o que está aparecendo. Os planos que eu tenho para você é de um futuro e de uma esperança. Então, que coisa linda! Naquela noite, porque Paulo sabia que ele estava correndo o maior risco da vida dele. A palavra do Senhor no livro de Atos, nesse capítulo 23, se você perceber, 40 judeus fizeram juramento de não comer, debaixo de maldição, até matar Paulo. Então eles estavam num nível de sandice, de ódio, para destruir Paulo, por causa da pregação do evangelho, que eles fizeram diante do Sinédrio um voto sob maldição, de que não comeriam, não beberiam, enquanto não matassem Paulo. Olha que nível de ódio as trevas levantaram contra Paulo. Mas é naquele momento, é nesse instante em que a fragilidade de Paulo ela fica evidenciada, porque ele agora é uma pessoa que está realmente à mercê de todas essas ameaças. É nesse momento em que a incapacidade de Paulo de se defender, de poder fazer alguma coisa, que o Senhor se põe ao seu lado, ele se põe ao seu lado e ele diz: Paulo, coragem, fica tranquilo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que desceu ao Hades, venceu a morte, venceu o diabo, ressuscitou, e que hoje já não é mais um cordeiro, mas é o leão da tribo de Judá. Eis, eu estou contigo, Paulo, e eu determino
que as coisas não terminam aqui. Uau, olha que coisa tremenda. Esse é o nosso Yeshua. Esse é o nosso Yeshua. E sabe quem é ele? Ele é aquele que antes de enviar você para qualquer lugar, ele diz, eu vou com você. E eu quero liberar já a palavra rema dessa manhã. Antes de Jesus lhe enviar aos confins da terra, ele promete estar com você todos os dias. Antes de Jesus lhe enviar aos confins da terra, ele promete estar com você. Veja, não é que ele está dizendo vá, ele fala vamos. Eu vou repetir. Ele nunca diz vá, ele diz vamos. Eu estou convosco. Olha só, Mateus 28, 20. E eu estarei com vocês até os confins da terra. Eu estarei com vocês. Eu estou. Eu estou. Essa palavra é a palavra do eu sou. Quem é o eu sou? O eu sou me enviou. Porque o eu sou me enviou, ele é comigo, ele está comigo. Ele não me mandou, ele está junto. Ele diz vamos. Todo envio de Deus para nós é um vamos. Guarde isso. Todo envio de Deus para nós é um vamos. Porque ele nunca nos deixou, nunca nos deixará. E você precisa nessa manhã entender. Você está saindo para grandes desafios na sua vida, mas você precisa ter essa certeza de que aquele que lhe enviou está dizendo, vamos, eu estou com você. Eu estou com você. O Deus da fidelidade. Nós estamos entrando num novo mês, o mês de junho. Há um caminho para nós, para cada um de nós. Mas o que o Senhor quer que você entenda nessa manhã é que nada é perdido quando nós temos a consciência de que a minha vida está nas mãos do Senhor. Nada, nenhum obstáculo, qualquer situação que você enfrentar nesses dias, lembre-se de uma coisa, coragem, aquele que lhe enviou está junto de você. Coragem, aquele que lhe enviou está junto de você. Coragem, aquele que lhe amou está junto de você. E ele é o Senhor, o vencedor, o Todo-Poderoso. Então ele diz, Paulo, coragem. Coragem, porque os meus planos para você são muito maiores. Eu é quem sei os pensamentos que tem a respeito de você. E não é morrer em Jerusalém, não é sucumbir aqui nesse lugar, não é parar aqui nesse lugar. Eu tenho planos ainda muito maiores para a sua vida. É claro que quando nós estamos enfrentando situações que a nossa alma, a nossa carne, o nosso ser, ele olha e diz, não tenho o que fazer, não tenho, parece que estou nas mãos das pessoas, parece que estou nas mãos das coisas, parece que fui assaltado de uma hora para outra. Quando nós entramos nesses limites, claro, se estremece, mas é nesse momento que o Senhor vem para dizer, eu estou com você. E eu venho nessa manhã para dizer para você, Ele está com você. Coragem. Coragem, Ele está com você. Coragem. Então, a presença dEle renova as forças de cada um de nós. O que renova as nossas forças não é uma palavra jogada. O que renova as suas forças não é uma palavra liberada, mas é a certeza de que Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está presente. Amém? Então, eu quero rapidamente que você guarde algumas coisas nesse texto que foram fundamentais para fortalecer a vida de Paulo e que o Senhor quer fortalecer a sua vida no primeiro dia desse mês de junho, o mês da fidelidade. Primeiro, nesses dias difíceis, Jesus, Ele está presente o tempo todo. Ele está presente o tempo todo. Uau! Ele não vai estar, ele está na noite seguinte, estando ao lado. Ele chegou do lado, ele se coloca na hora da aflição do lado. Ele não fica de longe olhando, ele coloca-se de lado. Eu lembro há muito tempo atrás de uma historinha, não sei se vocês já viram aquela Pegadas na Areia, mas uma pessoa, ele olhou na vida dele e ele via a caminhada dele com Jesus. E ele via na história da vida dele que em todos os lugares onde ele ia passando,
ficava sempre a pegada dele e a pegada de Jesus do lado na areia. Mas em determinado momento, aquela pegada virou apenas uma pegada. E ele percebeu que foi os momentos mais difíceis da vida dele, que ficou só uma pegada. E aí ele foi conversar com o Senhor e ele disse: Senhor, por que em todos os momentos da minha vida difíceis o Senhor estava junto comigo, mas no momento mais crucial que eu precisei, eu fiquei sozinho? E aí Jesus disse: mas por que você acha que ficou sozinho? Ele disse: porque só tinha uma pegada na areia. E o Senhor disse para ele: filho, eu sempre estive contigo nos momentos mais difíceis da tua vida, mas houve momentos que você não conseguia nem caminhar, e a pegada que você via não era a sua, era a minha, porque nesse momento eu estava carregando você nos meus braços. Então ele é presente. Eu achei, essa história sempre foi uma história muito linda que eu ouvia, e realmente é uma verdade. Se ele não está caminhando ao seu lado, você pode ter certeza que ele está carregando você no colo. Ele está carregando você no colo. Ele está lhe levando. E eu venho nessa manhã dizer para você: Ele é Senhor nas nossas vidas. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele nunca vai nos deixar. Ele nunca nos desamparará. E Ele está dizendo: coragem, 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 porque eu tenho planos muito maiores para vocês. Muito maiores para vocês. Segundo o que a gente vê aqui dentro dessa relação entre medo e vitória, dessa relação de desafios, é que o Senhor, ele chega do lado de Paulo, não apenas para se colocar do lado dele, mas para fortalecer o ânimo dele, para arrancar o desânimo dele. Então, o encorajamento é para livrar o desânimo, porque o desânimo, ele nos prepara para perder. Há muitas pessoas que estão se preparando para perder, e eu venho nessa manhã dizer para você: coragem, coragem, o Senhor está presente. Comece a trabalhar uma expectativa diferente no seu coração, na sua mente. Comece a colocar na sua mente uma mentalidade diferente. Porque o medo ele paralisa, o medo ele começa a preparar você para o pior. E quando o Senhor ele vem, ele diz: ei, coragem, coragem, tenha bom ânimo, se renove. Lá em Atos, no capítulo 12, a palavra do Senhor nos diz que Pedro estava preso. Aquela noite era uma noite decisiva, porque ele estava nas mãos de Herodes. Herodes já tinha matado João. Herodes gostou, porque parecia que o povo tinha gostado daquele sacrifício. Então, Pedro estava preso. Ele estava preso, ele estava, além de preso, guardado por guardas. A igreja orava, mas naquela noite, o Senhor entra com o seu anjo naquela prisão. E quando entra, o Senhor toma Pedro e diz: Pedro, se veste, se prepara. Veja, não é só tirar de uma condição, mas é preparar para sair dessa condição. Eu vou repetir, não é só tirar de uma condição. Condições emocionais extremas nos tira toda a proteção, e nós precisamos nos revestir antes de sair. Precisamos ser revestidos antes de sair. Pedro estava sem roupas. Pedro estava totalmente nu. Pedro estava despido. Pedro estava preparado para ser sacrificado e não para ser liberado. E quando o Senhor chega, ele diz: Pedro, vamos se vestir. Se vista. Por quê? Porque esse se vestir é o que o Senhor ele quer fazer conosco, nos revestir de Cristo. Porque quando nós somos revestidos de Cristo, nós nos preparamos para o novo. E é isso que traz essa coragem, é que traz o ânimo, que traz o renovo e que enche o coração de uma certeza e a boca de palavras proféticas.
A palavra profética, ela vem como resultado do revestir-se de Deus. De revestir-se de Deus. É claro que naquele momento, talvez ali dentro daquela prisão, todo mundo estava falando, Paulo, não tem jeito, não tem jeito, os judeus já decidiram, esse é o teu fim, acabou o teu fim. Só o que eles não entendiam é que ninguém põe fim naquilo que Deus colocou um ponto contínuo. A nossa vida está nas mãos dele, ele é Senhor. Ele é Senhor, eu quero dizer isso para você. Ele é Senhor, Adonai. Ele está acima de tudo e de todos. O seu Deus não é mais o cordeiro que morreu, é o leão que ressuscitou, é aquele que vive e vive para sempre. Sabe quem estava discipulando Paulo? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o vencedor dos vencedores, o Senhor dos senhores. E ele que venceu todas as coisas diz, Paulo, eu venci, coragem, filho. Coragem. Esse pare de olhar para o seu Senhor como aquele cordeirinho morto, aquele Cristo sangrando na cruz, acabou, aquele já fez o que tinha que fazer, hoje ele vive, ele é o leão, o seu rosto é como chama de fogo, os seus olhos como chama de fogo, o seu rosto como o sol, no maior do brilhar, a sua boca uma espada afiada de 2 gumes, seus pés como brilhando como se fosse latão reluzente. E ele traz na sua coxa direita o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, as suas vestes salpicadas de sangue. Ele é o vencedor dos vencedores, e esse vencedor está se colocando ao seu lado nessa manhã, nesse momento, para dizer, coragem, vamos se vestir, vamos se vestir, vamos nos revestir, porque se eu não revestir a minha alma da palavra, se eu não revestir, se eu não me revestir de Cristo, se eu não me revisto de Cristo, as minhas fragilidades me preparam para sair e perder. Não basta sair de uma prisão, tem que sair vestido, tem que sair pronto para um novo tempo. Não basta sair de uma prisão emocional, não basta sair de uma prisão que o inimigo lançou contra as suas vidas, não basta sair de condições ruins, não basta. O que Deus quer não é que você saia de uma situação para viver uma depressão, que você saia de uma situação para viver uma angústia, que você saia de uma situação para viver totalmente desnudado, exposto. Ele está dizendo, ei, se vista, se levante, coragem, porque eu tenho propósitos grandes com você. E nunca se esqueçam, nunca envio com quem eu não vou. Eu estou convosco. Eu mesmo estou convosco. Eu mesmo estou com vocês. Eu mesmo. Olha que coisa tremenda. Eu mesmo. O Cristo ressurreto. Paulo, vamos para Roma. Jerusalém não é o ponto final. Se vista, vamos para Roma. Ei, deixa eu lhe dar uma palavra nessa manhã. O Senhor está dizendo, se vista. Aqui não é o ponto final, não. Eu tenho algo muito maior com a tua vida. Eu tenho algo muito maior. Porém, o que eu preciso que você entenda nessa manhã, e é isso que eu venho trazer para você, é que enquanto nós não nos revestimos, nós não saímos. Eu vou repetir. Enquanto nós não nos revestimos, nós não saímos. Porque só conseguimos sair de situações extremas quando somos revestidos de Cristo. Aqueles que de Cristo se vestiram, dele também devem se revestir. Revestir essa natureza, revestir a sua alma. A vida que opera em você, e nós temos falado muito disso desde a semana passada, a vida que já opera em mim, no meu espírito, precisa fluir para a minha alma, fluir para a minha vida como um todo. Essa vida tem que fluir. Por quê? Porque não basta vivermos essa vida, tem que transbordar essa vida. Tem que transbordar essa vida. E ele está dizendo, eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Em Atos 12, quando o anjo chega, Pedro viu que as correntes caíram. O que o anjo faz? Abre portas, quebra correntes. O que Pedro faz? Se reveste. Se vestir. E eu quero proclamar nessa manhã
que cadeias estão sendo quebradas na sua vida, correntes estão sendo quebradas na sua vida, portas estão se abrindo, mas quem vai precisar se revestir de Cristo é você. É você que vai precisar começar a se revestir de coragem, de fé, de confiança, se revestir do Cristo que nunca te deixou, que nunca te desamparou. E mesmo nesse lugar onde os homens determinaram que seria o fim, o Senhor está dizendo, vamos começar uma história completamente nova. Eu vou começar uma história completamente nova com você. Então, quando o Senhor ele chega, ele libera vida. Ele libera vida. Em João capítulo 10, a palavra do Senhor nos diz que o diabo ele é o ladrão que veio senão roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim trazer vida e vida em abundância. Nós não podemos, queridos, olhar para os desafios e dificuldades como um ponto final, e sim como as possibilidades para o novo que Deus tem para nós. Porque se olharmos como o fim, a gente retrocede. Por isso que muitos, mesmo depois que as suas portas foram abertas e as cadeias foram quebradas, não conseguem sair, porque estão nus, não estão revestidos de Cristo, não se revestiram de Cristo. Há muitos, sabe, queridos, e aqui eu quero colocar, pontuando, porque talvez você esteja vivendo essa condição de estar numa depressão, essa condição de estar num desânimo, de olhar para frente sem crer, mesmo com as portas abertas, você não tem coragem para começar o seu dia, você não tem coragem para sonhar, você não acredita que as coisas possam mudar, mas eu venho aqui nessa manhã para lhe dizer, aquele que lhe disse para você ir, ele disse, eu vou com você, eu estou com você, eu estou junto com você. E hoje, ele está entrando aí nesse cárcere onde você ficou, onde você foi colocado, onde você foi assaltado, foi arrancado. Paulo foi tirado à força, Paulo foi tirado numa violência, levado para o meio do cárcere, mas no meio de todo esse processo, o Senhor vem até ele dizendo, Paulo, eu estou contigo, coragem, e eu não sei o que foi que lhe arrancou da sua vida normal, eu não sei o que foi que lhe tirou das suas expectativas, eu não sei o que foi que de uma forma violenta o inimigo lhe tirou, mas hoje eu venho aqui lhe dizer que o Deus que lhe enviou e que nunca lhe deixará, nunca lhe deixou, ele está entrando hoje aí dentro desse calabouço para lhe dizer, se vista, se revista, porque algo novo vai começar na sua vida. Se vista e se revista, se levante, acredite. O propósito de Deus ainda nem começou. Olha o que ele está dizendo, Jerusalém não é final, é apenas um pontozinho qualquer, o final é muito maior. Ei, deixa eu lhe dar uma palavra, essa derrota que você teve não é o final, essa situação que você passou não é o final, esse revés que você passou na família, no casamento, no trabalho, seja onde for, não é o final, não é o ponto final. O Senhor está dizendo coragem, porque eu tenho algo muito maior para a sua vida. Coragem, se revista, se vista, porque se você não se vestir, não dá para sair dessa prisão. Quantos estão entendendo isso? Porque hoje é uma manhã de cura, hoje é uma manhã de restauração, nós estamos começando uma nova jornada, e você precisa se revestir, porque se você continuar olhando para aquilo que parece que é real, mas é passageiro, se você continuar olhando para as suas perdas, se você continuar olhando para as perseguições, se você continuar olhando para aquilo que a palavra de Deus diz, que aquilo que parece que é real, é passageiro, e não conseguir ver aquilo que ninguém vê, mas que é real. O Senhor está dizendo, real são as cadeias que eu estou quebrando agora na sua vida. Real é a minha presença, que sempre esteve com você. Sabe, hoje eu creio que nessa manhã o Espírito Santo de Deus está me usando para fortalecer a alma de algumas pessoas, para lhe fortalecer e para lhe dizer que essa estação não é o fim. Jerusalém não é o lugar aonde você vai parar. Esse não é o fim. O Senhor tem um propósito muito maior. Porém, você precisa entender, o Deus que já quebrou cadeias,
já abriu as portas, já cegou os guardas e que chegou do seu lado, agora Ele está esperando que você se vista e se revista dEle. E se revista dEle. Se revista dEle. Põe as suas roupas de volta. Comece a se preparar, porque tem uma viagem maravilhosa. Comece a se preparar, comece a se encher. Ei, esse não é o teu final. Comece a se encher. Não importa qual foi o nível de frustração que você viveu, não importa qual foi o desafio, a perda que você passou, a violência que o inimigo te tomou, te tirou de um lado para o outro, entenda, todas estas coisas não são nada perto do que o Senhor planejou para a tua vida. Nada perto do que Ele planejou para a tua vida. E por último, a gente percebe claramente que nesses dias, o Senhor chega para Paulo e garante, olha só, ele garante que a estrada que ele vai tomar, ninguém vai impedir ele de chegar no destino. Você vai prosseguir, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui, você vai testemunhar em Roma. Você vai conseguir. Ele chega dizendo, eu estou presente. Depois, ele chega dizendo para Paulo, ei Paulo, fica tranquilo, porque eu tenho um propósito maior e eu quero te encorajar. E por último ele diz, agora, vamos, porque a estrada está aberta. Quantos creem que tem uma estrada aberta nova para você? A coisa foi tão tremenda que o Senhor abriu todas as portas. Naquela noite em que tudo estava preparado para ser a destruição de Paulo, o Senhor providenciou um exército para levar Paulo para Cesareia. Tem um exército de Deus sendo liberado agora. Eu quero falar isso não como um mítico, eu creio. Há um exército do Senhor liberado agora. Há um exército do Senhor liberado agora para quebrar com todas as barreiras dos principados e potestades. Há um exército do Senhor só para levar você ao destino. Então se vista, se revista, se prepare, porque o Senhor está dizendo, esse não é o fim, é o começo de um tempo novo. Há um exército do Senhor que está sendo liberado. Há um exército. Quem são os anjos? Eles são espíritos ministradores. Anjos não são coisas, anjos são funções. Eles são espíritos ministradores para trabalhar acerca daqueles que vão herdar a salvação. Então os anjos são espíritos ministradores que estão trabalhando para a sua vida, para aqueles que têm uma promessa, para aqueles que têm uma promessa. Chegou aqui aqueles que têm promessa, chegaram aqui aqueles que sabem que Deus que me enviou, Ele não me enviou sozinho, Ele está comigo e Ele tem propósitos maiores. Então se prepare, se vista, se revista, porque as cadeias já quebraram, as portas se abriram, o inimigo foi cegado e agora você precisa se revestir, porque Ele está dizendo, vamos, já tem anjos liberados para essa caminhada. Tem anjos para esses próximos 30 dias. O Deus da fidelidade já liberou o seu exército de anjos para você fazer essa caminhada de junho. Sabe, queridos, se junho marca o mês 6, e o mês 6 ele marca exatamente o limite do homem, nós vamos fazer o limite do homem debaixo da glória do Senhor, e nós entraremos no 7º de Deus para fazer a vitória completa em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Segura isso. Em nome do Senhor Jesus, nenhuma força na terra pode colocar um ponto final naquilo que Deus diz que é ponto contínuo. A sua história não é determinada pelos acidentes que acontecem, mas por um Deus que lhe conheceu e que lhe elegeu nele antes da fundação do mundo e que lhe predestinou para a adoção de filhos muito antes que você possa imaginar. Jesus apontou para Paulo qual era o caminho. O próprio Senhor Jesus. Paulo, vamos para Roma. E hoje ele está apontando para você. Está apontando para você. Eu quebro todo o poder da depressão contra a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu cancelo todo o poder da angústia contra a sua vida, do desânimo, da desistência, da dúvida e da incredulidade. Espírito de incredulidade, solta o coração dessa geração.
Em nome de Jesus, espírito do desânimo, solta essas vidas agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te revestir, que você possa se revestir dele. E a glória do leão da tribo de Judá, ela possa brilhar na sua vida. E hoje, quando você sair de casa para trabalhar, alguns de vocês já estão saindo, a glória do Senhor brilhe, e as pessoas vão dizer, tem um brilho novo no seu rosto, tem um brilho novo no seu rosto, eu vejo algo novo no seu rosto, eu vejo uma vontade nova na sua vida, eu vejo um discurso diferente. Quantos recebem isso? Quantos querem viver essa novidade de Deus, esse ânimo? Tenha bom ânimo, Paulo, tenha bom ânimo, igreja, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci todas as coisas. Tenham bom ânimo, se revistam, se preparem para sair, porque as portas eu já abri, as cadeias eu já quebrei, os soldados eu já ceguei, e agora eu tenho ainda um exército para lhe direcionar nesse caminho. O Senhor vai te tirar desse quarto escuro, o Senhor vai te arrancar desse buraco que você entrou, dessa ansiedade, desse medo, desse olhar para o futuro sob uma perspectiva de derrota. O Senhor vai te tirar. Você que passou todos esses dias, todas essas noites, colocando na sua mente, preparando para a perda, preparando para a desistência, eu quero lhe dizer, o Senhor está renovando sua mente na manhã de hoje. E Ele está dizendo, se revista de mim, porque eu estou com você. Eu estou com você. E comece a olhar para o seu futuro sob a perspectiva de um Deus que diz, eu é quem sei os pensamentos que tem a respeito de vocês, pensamento de lhes dar paz, pensamento de lhes dar um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Então, ei, vocês não vão ficar aqui nessa estação, não. Vocês vão entrar no caminho, porque tem algo muito maior para acontecer na vida de vocês. Que o brilho do leão da tribo de Judá reflita hoje nos seus olhos, que os olhos dele faça você ver o que você não estava enxergando. A minha oração nessa manhã é, e veja o que você não via, enxergue o que você não enxergava, se renove na fé, na esperança, no amor, na certeza, saia desta condição em que você estava, se revista dele, porque as cadeias se quebraram, porque as prisões foram relaxadas, porque o inimigo foi cegado, mas você precisa se vestir. Saia de dentro desse buraco, saia de dentro dessa situação emocional que você foi colocado por conta desse assalto maligno que o diabo trouxe contra a sua vida. Ei, suas perdas não são nada perto daquilo que Deus está trazendo para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, se revista dele. E eu termino dizendo, não desanime. Tenha bom ânimo. Não desanime. Quando você achar que a caminhada está difícil, lembre que Jesus está do seu lado. Jesus está do seu lado. Ele está falando ao seu coração, lhe dando coragem, lhe garantindo vitória e mostrando que a sua vida não é um acidente, sua vida tem um propósito. Diga hoje para você mesmo, a minha vida tem um propósito e ela foi estabelecida muito antes de eu nascer. Não acredite mais nessas mentiras do diabo, nesses enganos do inimigo. Não acredite mais, não deixe mais que Satanás lhe coloque nessa situação. Se reviste de Cristo. Isso, Leusa, se reveste de Cristo para sair e vencer. Exatamente, se revestindo dele. Porque a vitória não está naquilo que eu acho ou naquilo que está lá fora, está nele, nele. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É numa pessoa, é nele. Se revista dele e se prepare para grandes conquistas. Há uma caminhada nesse mês da fidelidade. Quantos aqui podem dizer, Deus é fiel? Deus é fiel. Deus é fiel. Sim, Eliane, a sua vida tem um propósito muito maior. Nossa vida tem propósito. Amém? Deus é fiel. E o buraco dessa prisão não é o fim do seu propósito, é o começo de um tempo novo. Deus está te arrancando disso, porque Ele diz, ei, coragem, eu estou aqui com você, eu estou junto de você. Senhor, eu te louvo por essa manhã, eu te louvo pelo teu Espírito, que nos renova, e nesse tempo da tua fidelidade, nós queremos proclamar, Pai, nós queremos proclamar
que não há outro Deus além de ti. Tu és Senhor acima de tudo. A vitória é daqueles que te conhecem, daqueles que esperam em ti, Senhor. E nós cremos que nesse momento tem um exército do Senhor, tem um exército liberado, um contingente que nós nem imaginamos, só para nos arrancar de uma situação e levar para onde o Senhor quer, só para nos levar para o propósito. E eu quero proclamar, meu Deus, abre os olhos dos teus filhos nessa manhã, para que possam ver que mais são os que estão por nós do que os que estão contra nós. Em nome de Jesus eu oro, amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa manhã? Diga glória a Deus, dê um aleluia aí. Você está entendendo isso, queridos? Um exército, um contingente já foi liberado só para colocar você de volta no propósito. Um exército já foi liberado só para colocar você de volta no propósito. Apóstolo, o que eu tenho que fazer? Se revista de Cristo. Se revista, saia dessa condição em que a sua alma entrou, essa condição de depressão, essa condição de desistência, essa condição de medo, essa condição de angústia. Saia dela e se levante e se revista de Cristo, se revista dele, porque ele quebra prisões, ele abre portas, ele cega os guardas, mas se eu não me vestir, eu não vivo novo. Se revista dele, porque já tem tudo pronto para levar você para o propósito. Chegou o tempo do propósito. Quantos podem dizer glória a Deus? Chegou o tempo do propósito. Chegou o tempo do propósito. Por quê? Porque ele está do meu lado. Ele nunca me enviou. Ele sempre diz, vamos. Eu estou convosco todos os dias. Vamos. Coragem. Coragem. Porque chegou o tempo. Chegou um novo tempo. Em nome de Jesus. Se revista. Sabe, queridos, aquilo que aqui dentro você sabe, meu Deus, e eu quero profetizar que tem gente hoje nessa live que vai dar susto em pessoas, porque tem muita gente que estava pronto para ver você cabisbaixo, para ver você para baixo, para ver você com aquele discurso negativista, e você vai chegar com um discurso de fé, um discurso de coragem, com o rosto brilhando como o sol, o rosto brilhando como o do Senhor, com uma alegria nova, e alguém vai dizer o que aconteceu, e você vai falar, ele está do meu lado, ele está do meu lado, eu não preciso ter medo, ele está comigo e eu me revesti dele para sair dessa prisão. Eu me revesti dele. Amém? Deus os abençoe e amanhã, em nome de Jesus, às 7 horas estaremos juntos aqui de novo com uma palavra para lhe levantar, para lhe fazer entender que tem um destino e ninguém vai impedir chegarmos lá. Beijo no seu coração, fiquem na paz do Senhor Jesus.